A paz de Jesus, meus irmãos, vamos continuar estudando o Evangelho de São João? Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre o prólogo. O prólogo é a introdução, é o resumo de tudo aquilo que ele vai tratar no seu Evangelho, tá bom? O prólogo de São João está no capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 18. João tem uma preocupação de afirmar que Jesus é Deus. Ele quer afirmar isso diante de todo o seu evangelho, que ele nos revela o Pai. Jesus é a revelação perfeita e completa de Deus. É lógico que ainda nós não conseguimos entender toda a revelação, mas Jesus nos revelou tudo sobre Deus. João quer falar também que ele é a luz que vence as trevas e que nele somos regenerados, somos novas criaturas. João também tem preocupação de falar que Jesus manifesta a glória de Deus, não somente nos sinais, no seu poder, mas também na sua paixão, morte e ressurreição. Então, esses são os pontos recorrentes no Evangelho de João que nós vamos estudar durante esse tempo agora. O prólogo de João, então, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte do prólogo de São João vai do versículo 1 ao versículo 3. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Começa assim, no princípio, e esse termo, no princípio, é o mesmo termo usado lá em Gênesis, para falar da criação do mundo. No princípio, João quer falar justamente isso, que em Jesus nós temos uma nova vida. Ele é o princípio da nova vida, ele é o princípio da nova humanidade. No princípio. Isso é muito interessante a gente perceber. Não só agora, mas em outros momentos, João recorre ao Antigo Testamento de maneira muito peculiar aos 5 primeiros livros da Bíblia. E depois a gente vai estudar um pouquinho sobre isso e entender por que isso. Mas vamos lá. Então ele começa falando no princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Ele quer deixar claro isso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não existe nenhum tipo de dúvida para João. Jesus é Deus, ele está em Deus, ele é Deus, ele tem a mesma divindade de Deus. E tudo foi criado por ele, e nada que foi criado sem ele. Inclusive, quando ele fala que nós somos novas criaturas, lá na primeira epístola de Pedro, se você puder pegar lá comigo, 1 Pedro, nós temos justamente isso. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, nós temos assim, olha: pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Entende? Então, João quer falar justamente isso. Em Jesus, o Verbo encarnado, nós somos novas criaturas, fomos regenerados. O que mais que tem nesse primeiro momento agora, dos versículos 1 ao 3? O interessante é que João começa o seu evangelho afirmando que Jesus é Deus, que o Verbo é Deus, e ele termina o seu evangelho afirmando isso. Lá no capítulo 20, versículo 28 do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 28,
ele diz o seguinte: Tomé então respondeu-lhe, meu Senhor e meu Deus. O capítulo 21 já é o apêndice. Então, o evangelho termina no capítulo 20, o 21 é apêndice. E no final do evangelho, João faz questão de afirmar aquilo que ele afirma no primeiro versículo praticamente. Jesus é o verbo encarnado. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Isso é muito importante a gente entender. Jesus é o verbo, a palavra encarnada. Deus usa desta palavra para criar, tudo foi criado por ele, para se revelar, ele é a revelação completa e perfeita de Deus, e para salvar. Jesus é o verbo encarnado, a palavra de Deus, que é usada por Deus para criar, para se revelar e para salvar. Graças a Deus, João nos ensina isso. Bom, a segunda parte do prólogo vai do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 11, e é justamente a revelação e a recusa. E aqui fala, né? Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas. Houve um homem enviado por ele, que era João Batista, que deu testemunho dele, mas as trevas não o aceitaram. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Termina assim, essa parte que é a revelação e a recusa. Veja, o verbo é a luz, assim como lá em Gênesis, né, Moisés, que escreveu ali o Gênesis, diz assim, que a palavra, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e separou a luz das trevas. Aqui João quer mostrar que Jesus é a luz que veio vencer as trevas. Jesus é a luz, Jesus é a vida, veio nos dar vida e vida em abundância. João Batista veio anunciar a luz, mas os judeus não receberam, não o acolheram como o Messias. Dos versículos 12 a 18, nós temos uma outra revelação, e agora sim a acolhida, né? que a todo aquele que acolheu a palavra, todo aquele que aceitou a luz, todo aquele que aceitou Jesus, Jesus deu o poder de ser chamado de filho de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus de fato em Jesus. Porque Jesus é o Deus que se fez homem, ele se humanizou, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. O Filho unigênito do Pai também é verdadeiramente homem. Então, na humanidade de Jesus, nós somos chamados filhos de Deus e o somos de fato. Isso é muito importante. O que mais que a gente pode falar aqui? Nós nos tornamos filhos de Deus. Deus se fez carne. Isso daqui é importante. No versículo 14 ali. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em algumas traduções fala e armou a sua tenda entre nós. Isso é muito relevante para os judeus. Porque o povo hebreu, ele tinha essa experiência da presença de Deus nas tendas. Quando Moisés, por exemplo, queria conversar com Deus, ele entrava na tenda e uma nuvem a cobria. Então, essa percepção de que Deus está ali, em Jesus, ele veio acampar entre nós, ele veio acampar conosco, ele está conosco, Deus conosco, Emanuel. Então, isso é muito forte e tem um simbolismo muito grande para o povo judeu, porque agora o Deus armou a sua tenda conosco. Ele se fez, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora nós não precisamos mais entrar nas tendas para falar com Deus, agora a gente faz isso em Jesus, por Jesus. Jesus é a palavra que salva. E nele nós recebemos toda a graça. Jesus manifesta toda a glória de Deus, através do seu poder manifestado sobre a natureza, sobre os espíritos, sobre os homens, mas, sobretudo, como eu disse no começo,
Jesus manifesta a glória de Deus através da sua paixão, morte e ressurreição. Isso a gente pode ver lá em João, no capítulo 17, versículo 1, que é na oração sacerdotal de Jesus, quando ele começa dizendo assim, ó: Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti, e para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, e lhe dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. E aí continua. Mas é isso. A glória de Deus é manifestada, sobretudo, na sua vitória sobre o pecado. Gente, fica com Deus, Deus abençoe, a gente vai continuar esses estudos, hein? Fica com a gente. Tchau, Deus abençoe.